Olha, senhor Magno, o senhor fez uma afirmação aqui. O senhor disse que os únicos livros inspirados são os livros que estão na Bíblia. E eu perguntei, de acordo com Josué 10:13, fala do livro do profeta Jazé. Ele não está na Bíblia. Certo. Eu perguntei, este livro é inspirado ou não? Responda, homem, sim ou não? Qual livro? O livro de Jazé? Josué 10:13 fala do livro do profeta Jazé. 1 Crônicas 29:29 fala do livro do profeta Natan. 1 Reis 11:41 fala dos livros dos Atos de Salomão. O livro do profeta Gade, 2 Crônicas 29:29. Livro do profeta Semaia, 2 Crônicas 12:15. Livro do profeta Jeú. Livro do profeta Ido, 2 Crônicas 20:34. Livro do profeta Aías, 2 Crônicas... todos esses livros aí, senhor Magno, que a Bíblia fala sobre esses profetas e sobre os seus livros, eles eram inspirados ou não? O povo quer saber. Não. Sabe por quê? Primeiro que Josué 10:13... Não, o senhor já respondeu. O senhor disse que não é, o senhor já respondeu. Mas vamos lá, todo mundo ouviu a sua resposta. Mas vamos lá, então. Eu gostaria de perguntar para o senhor Magno, qual é a diferença, senhor Magno, entre um profeta maior e um profeta menor? De forma direta, responda. O profeta maior e o profeta menor. Isso. O profeta maior é considerado aquele que traz a mensagem específica de Deus, vamos dizer assim. A gente quer separar essa questão de profeta maior e menor? Não, só diga a diferença entre os dois. É muito simples. O profeta maior e o profeta menor. O senhor não sabe. Há uma diferença. Mas se o senhor souber, pode responder. Há uma diferença. Não, há uma diferença, só que... Eu vou lhe dar 1 minuto para o senhor responder do meu tempo. 1 minuto para o senhor responder. Pronto. Se você quer considerar, por exemplo, o profeta maior, o mensageiro que traz da parte de Deus, como um porta-voz de Deus, que fala acerca de revelações e profecias, não é isso? Respondi. Não, o profeta maior é o quê? Responda. O profeta maior. É aquele que traz, é o porta-voz de Deus que traz a mensagem da parte de Deus, diretamente de Deus. E o profeta para menor? O seu povo. E o menor? É aquele que prega, Ué, mas o profeta menor, o senhor disse lá, Agabo, o senhor disse que Agabo era um profeta menor, e Agabo profetizou aquilo que ia acontecer sobre Paulo. Não coloque palavra na minha boca. Eu não falei que Agabo era profeta menor. Eu nem usei essa palavra menor. Ah, não é? E Agabo era o quê? Não usei. Agabo era o quê? Agabo fazia parte do ministério e ele foi, sim, usado por Deus em profecia em 2 ocasiões. Eu falei isso. Eu disse assim, Agabo, ele foi usado por Deus em 2 ocasiões, falando sobre a fome que vinha em Jerusalém. Não. Calma, o senhor já passou o seu minuto, não explicou. Explicar. No começo, o senhor disse que havia 2 tipos de profeta. O profeta maior e o profeta menor. O senhor disse no começo, está gravado aqui. O senhor disse profeta maior e profeta menor. Se Agabo não era um profeta maior e um profeta menor, ele é o que mesmo? Se o senhor disse que só tinha 2 tipos de profeta. Primeiro, você perguntou a mim quantos existem de profetas. Eu digo, olha... O senhor disse 2. Sim, eu disse 2, profetas maiores e profetas menores. Aquilo que isso, e o Agabo, ele era maior ou menor? Meu filho, olha, primeiro que Agabo não fazia nem parte desse grupo de profetas. Primeiramente, ele não fazia nem parte desse grupo de profetas. O senhor não vai responder. Deixa eu responder, senhor Magno. O senhor não vai responder. O profeta maior... Não, o senhor não respondeu. O profeta maior é aquele que tem um chamado, uma comissão, uma mensagem. Ele é o porta-voz de Deus. A sua mensagem irá às extremidades da terra, como a mensagem de Jesus, como a mensagem de Paulo, como a mensagem de Lutero. O profeta menor é um ministério. Ele tem um ministério, e uma profecia de um profeta menor só vai ao nível de sua nação. O senhor não sabe, o senhor ficou apertado aqui. Disse que há 2 tipos de profeta, e agora não sabe dizer se o Agabo era maior ou era menor. Mas gostaria de dizer uma outra coisa. Não, aí você está jogando. Sim, eu gostaria de dizer uma outra coisa aqui. O senhor não pode me interromper, seu Magno. Quando o senhor está falando, eu não interrompo o senhor. Certo, vá. E eu gostaria de perguntar, como que o senhor usa os livros, ou o livro de Calvino,
Uma vez que o senhor disse que o livro de Calvino não é inspirado. Essa é a pergunta que é para eu responder agora. Que valor que tem o livro de Calvino? Tenho. Diversos livros. Ok. Restam mais duas etapas, né, de 7 minutos para cada um. Então, agora é a vez do seu Magno, né, expor do seu tempo, e depois o último bloco com o apóstolo Deutamar. Seu Magno, o senhor tem 7 minutos. Primeiro eu quero citar aqui Josué 10:13, que não fala sobre o livro de Josué, mas está falando, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10:13, que você disse que tem um livro de Jaziel, mas tudo bem, outras passagens tem. Só que esses livros não são considerados livros canônicos. Por exemplo, o livro de Judas mesmo, que é antes do Apocalipse, ele fala acerca do Enoque, o sétimo, que profetizou a vinda do Senhor com seus miriades e miriades. Essa passagem, Judas escreveu em seu livro, tá, em sua epístola, como inspirada. Mas não quer dizer que o livro de Enoque seja inspirada. Tanto é que a igreja, em sua história, desde o primeiro e segundo século, embora nós sabemos que a igreja primitiva também tinha outros livros, tinha diversos livros, mas não era tida como inspirada, ou como inspirados esses livros. Então, assim, o livro de Enoque não é inspirado, mas tem uma passagem que Judas cita em sua epístola. E Enoque profetizou acerca, aí fala, o sétimo depois de Adão, viu o Senhor vindo com seus miriades, ou miríades de miríades, como queira. Segundo lugar, você falou, Magno, como é que você encaixa Ágabo entre os profetas menores e maiores? Primeiro, Ágabo não fez parte desse ministério de profetas do Antigo Testamento. Segundo, Ágabo foi um momento específico que tinha um ministério, em Atos capítulo 13, vai falar, doutores, profetas que estavam ali. Mas quando se fala de profetas ali, fala daqueles que anunciam a palavra que já está escrita. No caso, como no Antigo Testamento, e não novas revelações para ser acrescentada, de forma alguma. Segundo, Martim Lutero, Calvino, John Hus, Wycliffe, Jonathan Edwards, John Wesley, nunca tiveram seus livros como inspirados. Mas esses livros são bons, porque, lógico, você pega, por exemplo, as Institutas de Calvino, que são 4 volumes, você lê as Institutas de Calvino, lá vai ter falhas. Eu sou calvinista, mas lá vai ter falhas. Eu não vou chegar e dizer, olha, esses livros de Calvino aqui são inspirados. Seria uma heresia da minha parte. Por quê? Porque a única palavra que é inspirada é a Bíblia. O que Calvino tratava em seus livros era sobre teologia, sobre também o serviço da igreja diante da sociedade, sobre a questão da santidade, sobre a questão da comunhão, sobre a questão de vários pontos doutrinários, sobre a questão de predestinação. Mas isso não quer dizer que os livros deles são inspirados, mas os livros dele que ele escreveu, ele se baseou dentro das Escrituras Sagradas em sua teologia. Assim como Calvino, assim como John Wesley, assim como Armínio e tantos outros. Você não vai ver, por exemplo, as igrejas em sua história. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos lá para o primeiro e segundo século. Policarpo. Policarpo não é considerado profeta, embora ele escreveu, sim, o livro de Filipenses, ele escreveu uma certa carta, mas que não é inspirada. Ele era bispo de Esmirna. Mas não profeta. Nós temos que entender isso. Você vai ver, Tertuliano não é considerado como profeta, Santo Agostinho não é considerado como profeta, mas sim como bispos, que é muito diferente, porque todos eles consideravam que o cânon já estava fechado, e é aqui onde a igreja se baseia. É por isso que lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42 e diante, diz assim, e todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Qual é essa doutrina dos apóstolos? Porque
quando o Lucas escreveu a carta de Atos, o doutor Lucas escreveu, e olha que Lucas não era um profeta, mas ele foi inspirado para escrever tanto o livro de Lucas como o livro de Atos. Primeiro que o Novo Testamento não tinha fechado ainda. Não tinha, quando Lucas escreveu. Mas ele disse o seguinte: perseverai na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Segundo era o que Pedro estava falando e Lucas registrando, escrevendo, por inspiração divina. Então, assim, que doutrina era aquela? Se ainda o Novo Testamento não tinha finalizado, eram os ensinamentos de Jesus Cristo que tinha passado, quando estava aqui na Terra, para os seus apóstolos. E é interessante que Paulo chega a dizer o seguinte, que ele foi como um aborto, a separação dele para o ministério, que desde o ventre ele foi separado por Deus ao chamado de apóstolo. Então, você vai ver que Paulo, ele não chega dizendo, olha, Deus me revelou aqui que vai acontecer tal coisa no mundo. Não, apesar dele ter tratado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 7, 8 e 9, que fala acerca da vinda do Senhor, do anticristo e tudo mais, mas ali é um assunto escatológico na segunda carta. Na primeira carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16, está se falando de uma palavra de exortação para a igreja que tinham perdido ali seus entes queridos e que ainda Jesus não tinha voltado e eles estavam desesperançosos. Então, assim, com relação à profeta hoje, a igreja, em toda a sua história, ela não tem e nem considera ninguém hoje como fulano de tal é o profeta que foi levantado por Deus entre a nação ou para diretamente a uma nação. Por quê? Porque a igreja ela tem essa missão de levar o evangelho de levar o evangelho de Jesus Cristo para todas as nações. Okay, o microfone, Maurizão. Ok. Sim. O tempo está com o irmão. Sim, obrigado. Então, senhor Magno, o senhor disse que não estava escrito em Josué 10, 13, está aí a mensagem na tela. O livro do profeta Jazé. Josué fala do livro do profeta Jazé. Também a Bíblia fala lá em 1 Reis 11, 41, sobre o livro dos Atos de Salomão. A Bíblia também fala em 1 Crônicas 29, 29 e 2 Crônicas 9, 29, do livro do profeta Natã. Judas, versículo 14, seu Magno, fala do livro do profeta Enoque. 1 Crônicas 29, 29 fala do livro do profeta Gad. 2 Crônicas 9, 29 fala do profeta Aías. 2 Crônicas 9, 29 fala do profeta Jeúdo. 2 Crônicas 12, 15 fala do profeta Semaias. É a Bíblia que está falando do livro desses profetas. Sim, mas Aí eu pergunto para o senhor, sem confusão, certo. Esses livros eram inspirados ou não? Vou responder. Ali não se trata de livros escritos na Bíblia. Sim ou não, seu Magno? Sim ou não? Não, seu Magno, explica depois. Eu quero saber se os livros... no seco. Não, o senhor está com medo de responder. O senhor fez uma afirmação... Eu estou com medo, não. O senhor fez uma afirmação que não pode sustentar. Não, um momento, seu Magno. Um momento. Peraí, seu Magno, o senhor já teve o seu tempo. Tá bom, era inspirado. Ele vê que depois eu vou explicar. Era inspirado, vá. O seu Magno vê que quando ele está falando, eu não interrompo ele em momento algum, a não ser que ele me dirija a palavra. Seu Magno, por favor, o senhor está no debate ao vivo para todos os 4 continentes. Agora, o senhor fez uma afirmação que não pode sustentar. Não, o senhor não está com a palavra. Por favor. O senhor fez uma afirmação que não pode sustentar. O senhor disse que os livros inspirados eram só os que estão na Bíblia. E quando eu citei para o senhor Josué 10, 13, 1 Reis 11, 41, e todas as referências, eu pergunto, esses livros que a Bíblia fala sobre eles, eram inspirados ou não? O senhor não quer responder, mas tudo bem, nós vamos para frente. Não tem como responder. E eu gostaria também de dizer uma outra coisa. O senhor disse aqui também que depois que o cânon foi fechado, não havia mais profetas. Eu quero perguntar,
Foi Deus que mandou fechar o cânon, senhor Magno? Foi agora a soberania de Deus pelo... Sim, foi o próprio Deus. Onde está escrito isso, que Deus mandou fechar o cânon, seu Magno? Aí, quando o senhor disse que foi fechado o cânon lá no primeiro século, né? Eu pergunto, o Novo Testamento foi fechado no primeiro século? Sim. Finalzinho do primeiro século. Não foi. O senhor sabe que não foi. Foi sim. O cânon do Novo Testamento não foi fechado no primeiro século, seu Magno. Mas vamos adiante. As pessoas estão vendo as suas respostas. Mas vamos lá. Seu Magno, eu quero lhe perguntar assim. Nós devemos seguir a Bíblia para sermos salvos? É a Bíblia, as Escrituras, a Bíblia que nós devemos seguir para ser salvos, sim ou não? Nós somos salvos pela graça. Não, a pergunta é outra. O senhor pode optar de não responder. Nós temos que seguir a Bíblia para ser salvos? Sim? Nós somos salvos porque... Veja só, seguimos a Bíblia porque somos salvos. Não, responda sim ou não responda, seu Magno. Sim, pronto. Nós devemos seguir a Bíblia para ser salvos? Porque dela fala a respeito da vida eterna. Sim. Então a resposta é sim, temos que seguir a Bíblia para ser salvos? Agora, aonde é que as pessoas deveriam ir antes de Moisés escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, uma vez que a Bíblia começa com Moisés? Certo? Seu Magno, é uma pergunta. Se nós temos que seguir a Bíblia para ser salvo, a minha pergunta é, aonde que as pessoas deveriam ir antes de Moisés, uma vez que a Bíblia que o senhor tem, a protestante, 66 livros, foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros. Aonde é que estava a salvação antes da Bíblia ser escrita? Eu vou responder. O senhor tem a opção de não responder. Quando eu tiver a oportunidade. Não vou dizer nem sim nem não, porque não tem como eu dizer sim nem não. Certo, agora, então, eu vou responder. Próxima... Eu quero fazer outra pergunta. Não, tudo bem, vou fazer outra pergunta. O senhor não pode responder essa questão. Vou fazer outra pergunta. Eu posso. De Jesus, por volta do ano 33 até 1455, quando John Gutenberg, pelo advento de impressão, fez a primeira biblioteca, e aí colocou uma capa dura, Bíblia. Seu Magno, sim, do ano 33, Jesus, até 1455, as pessoas não tinham Bíblia nas suas casas, as pessoas não liam a Bíblia. Somente os sacerdotes católicos tinham posse da Bíblia e liam em latim para o povo. Eu lhe pergunto, se nós temos que seguir a Bíblia para sermos salvos, aonde as pessoas que viveram de Jesus até 1455 foram, uma vez que eles não tinham Bíblia? Essa eu vou responder na próxima oportunidade que eu tiver para argumentar, porque assim não dá para eu responder. Certo. Quero fazer outra pergunta, senhor Magno. O senhor está de acordo que o profeta mensageiro, não profeta menor, ou dom de profecia, mas o senhor está de acordo que o profeta mensageiro é o guia do povo de Deus na terra? Não. Não? Mas as Escrituras não dizem que Samuel era o guia do povo de Israel? Antigo Testamento. Sim. No Novo Testamento, Jesus não era o guia do povo de Israel? Jesus, sim, é o Salvador. Jesus era um profeta. Paulo, no ano 53, Paulo não era o guia dos filhos de Deus na terra? Paulo não era o guia? Doutor dos gentios. Assim como não, a pergunta é, Paulo era o guia dos filhos de Deus no seu tempo? No ano 53, de acordo com Atos 13:47, que o senhor mesmo confirmou, Paulo foi posto para ser a luz do mundo, senhor Magno, e a salvação de Deus até as extremidades da terra. A pergunta é, Paulo não era o guia da humanidade no seu tempo? Eu vou responder na próxima. Estou guardando certo, todas o senhor vai responder perguntas. Na próxima. Senhor Magno, o senhor está de acordo que o profeta mensageiro é o juiz de Deus na sua geração? A palavra de Deus, sim, é o juiz de Deus para a geração. O profeta não é o juiz? O juiz é Deus. Então, o juiz é Deus. Samuel 7, versículo 5 diz que Samuel era o juiz do povo lá. Antigo Testamento. Terminou o meu tempo, irmão Maurizano? Terminou, apóstolo. Ok. Terminou. Terminou o tempo e terminou também os blocos, né?
das perguntas, né? Chegamos no fim. Nós vamos encerrar essa live, né? Se o senhor Magno quiser um novo debate... Irmão Maurizão. Sim, irmão. Irmão Maurizão, eu queria dar uma sugestão. Já que tem muitas coisas que o seu Magno ainda gostaria de falar, eu penso que ele tem muita coisa para ele falar. Se o irmão desejar, se o irmão quiser, dê mais 2 blocos de 7 minutos para o seu Magno. Tem muita coisa que ele quer dizer. Tudo bem, tudo bem. Vamos sim. Então, seu Magno, então o senhor dispõe de mais 7 minutos, tá bem? O senhor está com a palavra? Ok. Vamos lá. O que você entende em Paulo ser salvação para os gentios? Pode responder agora. Porque Paulo era o porta-voz de Deus no seu tempo, aquele que tinha as palavras de vida eterna. Paulo foi levantado como apóstolo para levar o evangelho, Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a mensagem de Paulo, que ele levou para os gentios. A palavra, a doutrina, todos os desígnios de Deus. Como ele falou em Efésios, lá no livro de Atos. Acredito que houve um problema, irmão Maurizão, com a internet do seu Magno, mas espero que ele retorne, para ele usar os seus 2 blocos de 7 minutos, né? Vamos aguardar um pouquinho, irmão Maurizão, para ver se o seu Magno retorna. Uhum. Pronto, voltou aí. Sim, agora voltou. Continua, seu Magno. Tinha caído. Pronto. Então, vamos lá. Então, quando se fala que eu te pus como luz entre as nações, é aquele que ia levar o evangelho entre as nações. Mas não é nele que é a salvação. Mas a mensagem que ele está levando acerca do Filho de Deus, acerca do ensinamento de Jesus Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. Você disse assim, Magno, e no tempo do medieval, vamos falar, do século I ao século 1430, 1450, que as pessoas não tinham a Bíblia, não tinham as escrituras, porque era escrito em latim. Como que elas alcançariam a salvação? Através da mensagem da cruz. Através da mensagem da cruz. O que é que Jesus disse? Crede, arrependei-vos e crede no evangelho. Então tem que ter alguém que leve o evangelho e assim aconteça o arrependimento naquela vida e aquela vida venha ter seus pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo. Em toda a história da era da igreja, sempre teve mensageiros e a igreja pregando o evangelho a outras nações. Nós vamos ver isso até mesmo nos tempos mais difíceis de perseguições em cima da igreja. Outra questão também Jesus, quando diz assim, olha, examinar as escrituras, porque dela tende a vida eterna. Por que examinar as escrituras? Porque as escrituras vai falar acerca de Jesus, do sacrifício de Jesus. Não é necessário, vou dizer aqui, eu tenho que cumprir, porque você diz assim, nós temos que seguir a Bíblia para ter vida eterna. Ora, por obras ninguém será salvo, mas para eu conhecer a Jesus, tem que ser através da Bíblia, tem que ser da palavra de Deus, ou alguém falando acerca dela, para que eu possa assim crer e assim me arrepender dos meus pecados. É isso. Outra questão também que você falou aí, a respeito dos livros que você citou, você fala dos Atos de Salomão, aqueles Atos de Salomão que fala lá em Crônicas, fala no livro de Hebreus, fala no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no próprio livro de Cantares, está falando a respeito de Salomão, dos seus provérbios. Tudo lá em Crônicas fala. Quando se trata do profeta Jeú e de outros profetas
quando está escrito no livro do profeta tal, e o profeta Jeú profetizou, mas quando se trata o que está escrito no profeta tal, é a respeito de acontecimentos daquela época ali, mas que não era necessário ser colocado na Bíblia. Por quê? Porque ali no Antigo Testamento, se você perguntar a qualquer judeu ortodoxo, que eu sei que vocês devem conhecer, assim como também conheço, e a gente já estudou sobre a questão dos judeus e tudo mais, nenhum judeu aceita outro livro como inspiração, senão aquilo que está na Tanakh, na Torá, seja de Gênesis a Malaquias. Obviamente que os livros deles não são colocados como a nossa, mas o que tem no Antigo Testamento ali, dos livros dos judeus ortodoxos, seja do primeiro século até os dias atuais, é o mesmo livro que está aqui na nossa Bíblia hoje. Estou falando do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. E que eles não têm, por exemplo, livro de Jeú, outro livro de outros profetas, como um livro inspirado. Eles não têm. Eles têm livro de Enoque, mas não consideram o livro de Enoque como inspirado. Existe o Macabeus. Macabeus é um bom livro histórico, mas não é um livro inspirado. Inclusive está na Bíblia católica e outras Bíblias antigas, de traduções antigas, nós sabemos bem, mas não são livros inspirados. São livros que são bons para ler, para entender um pouco de história, as profecias que Daniel falou, mas não é um livro inspirado, o livro de Macabeus, assim como também o livro de Judite e alguns livros outros. São livros bons, mas não são livros inspirados. Inspirado é diferente. E quando se trata... onde é que Deus mandou fechar o cânon? Ora, o próprio Espírito Santo foi trabalhando de forma soberana a ponto de levantar os apóstolos, e quando os apóstolos terminaram sua missão de escrever o que escrever em suas cartas para as igrejas, e também João, na ilha de Pátimo, trazendo toda a revelação que Deus tinha dado para ele a respeito do Apocalipse, dos acontecimentos mundiais, fim da história, e novo céu e nova terra, não teve outros homens, depois dos apóstolos, que se levantaram para trazer novas revelações. Quando surgiam outros homens que supostamente traziam outras revelações, era tido como hereges. Isso já no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, por diante do século. E até hoje. Ok, seu Magno. O senhor ainda tem tempo, seu Magno? Não, eu quero encurtar mais. Eu quero ouvir mais o apóstolo aí. Ok. Apóstolo, o irmão dispõe de 7 minutos. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Magno está a fazer afirmação e afirmação e afirmação que ele não pode sustentar. E uma delas é dizer que conhecemos Deus por meio da Bíblia. Ora, lá no tempo de Josué, no capítulo 2, diz que Josué morreu com 110 anos de idade, seu Magno. E depois de Josué veio uma nova geração que não conhecia Jeová. Ora, eles tinham os livros de Moisés originais, os 5 livros de Moisés. Eles tinham o livro de Josué original, não era uma cópia da Bíblia como o senhor tem aí, uma Bíblia protestante com 66 livros, que é incompleta, porque não tem o livro dos profetas que eu citei aqui. Porque a palavra completa de Deus, a biblioteca completa de Deus, está firmada nos céus, de acordo com Salmo 119, versículo 89. A palavra de Deus está firmada para sempre no céu. E em cada geração, o anjo de Deus vem do céu com uma mensagem para dar um profeta na terra, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10. Quando o senhor diz que é pela Bíblia que se conhece Deus, aí eu perguntei, o senhor não respondeu. Ou respondeu da sua maneira. Se é pela Bíblia que nós conhecemos Deus, e o que aconteceu, então, com as pessoas que viveram antes da Bíblia ser escrita? O que aconteceu com as pessoas de Jesus até 1455, quando elas não tinham Bíblia? Se é pela Bíblia que se conhece Deus, senhor Magno, se é pela Bíblia que se conhece Deus, como que a geração que veio após Josué não conhecia Jeová, uma vez que eles estavam com os rolos originais dos profetas Moisés e Josué
nas suas mãos. Eles tinham os rolos originais. Hoje o senhor tem uma cópia. O senhor diz que conhece Deus, mas os judeus por nascimento, filhos de Deus por nascimento, tinham os rolos originais e não conheciam Deus. De acordo com Oséias capítulo 4, versículo 6, e Oséias capítulo 6, diz que o povo de Israel estava perecendo por falta de conhecimento de Deus. Eles tinham os rolos originais e não conheciam Deus. No tempo de Jesus, Jesus disse que aqueles fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, eram hipócritas, eles iriam ao inferno, eles não conheciam Deus, eles não faziam a obra de Deus. Ora, seu Magno, mas lá eles tinham os rolos dos profetas originais. Os judeus, filhos de Deus por nascimento, com os rolos originais nas suas mãos, não conheciam Jeová. E agora, 2000 anos depois, um homem ou homens com cópias da Bíblia dizem conhecer Deus por meio da Bíblia. Quando